Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das histórias mais curtinhas, mas ao mesmo tempo mais poderosas que existem. É um conto bem simples sobre dois homens que vão ao templo para rezar. Só que essa história revela duas formas totalmente opostas de se enxergar, de viver a fé e de entender o próprio valor. Essa é a famosa parábola do fariseu e do publicano. E a história já começa nos julgando uma pergunta fundamental: o que é que vale mais, afinal? Parecer uma pessoa super correta que segue todas as regras no pé da letra? Ou ter a coragem de ser humilde de verdade? Essa questão é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Então, bora guardar ela na cabeça. E o mais fascinante é que essa parábola não foi contada à toa, não. Ela tinha um alvo certinho. O texto original diz que ela foi contada para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, se consideravam justas, sabe? E por causa disso desprezavam todo o resto. Ou seja, não era uma lição genérica, era uma provocação bem direta para uma mentalidade muito específica. Então vamos começar pelo primeiro personagem da nossa história, o fariseu. Pensa assim, na sociedade daquela época, ele era o exemplo a ser seguido, o modelo de pessoa correta. A oração dele, em tese, deveria ser o exemplo perfeito de devoção. Mas afinal, quem eram esses fariseus? Bom, eles eram os líderes religiosos mais respeitados, os guardiões da lei. Para todo mundo, eles eram tipo o padrão ouro da fé. A retidão deles parecia inquestionável. E aí vem a oração dele, presta atenção nisso. Ele começa agradecendo a Deus. Graças te dou. Parece bom, né? Só que o agradecimento dele não é por algo que ele recebeu. É um agradecimento por ele não ser igual às outras pessoas. No fundo, a oração dele nem é para Deus. É mais um discurso para ele mesmo se aplaudir. Aqui a gente entende direitinho como a cabeça dele funciona. A justiça dele se baseia em duas coisas: se comparar com os outros e listar os seus feitos. Primeiro, ele diz tudo o que ele não é: ladrão, injusto, adúltero. Depois, ele parte para a lista do que ele faz: jejua, dá o dízimo. É como se fosse uma planilha de contabilidade espiritual, sabe? E na planilha dele, o saldo tá lá no azul, super positivo. Ok, agora a gente muda o foco. Lá no outro canto do templo está o nosso segundo personagem, o publicano. E, gente, o contraste com o fariseu é gritante. Não dava para ser mais diferente. Olha, se o fariseu era o mocinho da história, o publicano era o vilão declarado. Ele trabalhava como coletor de impostos para o Império Romano, que dominava a região. E, para piorar, a fama era de que eles enriqueciam explorando o próprio povo. Então, na prática, ele era visto como um traidor e um pecador por definição, um verdadeiro excluído social. E o mais incrível é que o corpo deles fala tanto quanto as palavras. Dá uma olhada nesse contraste. O fariseu está lá, de pé, todo confiante, talvez bem no meio do lugar para todo mundo ver. Já o publicano fica lá longe, de canto, como se nem se sentisse digno de estar ali. O fariseu reza de cabeça erguida, o publicano nem consegue levantar o olhar para o céu. E ainda fica batendo no peito, um gesto clássico de angústia e arrependimento. São literalmente dois mundos diferentes dentro do mesmo templo. E aí vem a oração do publicano. É o exato oposto da outra. É super curta, vai direto ao ponto e é de uma honestidade brutal. Não tem comparação com ninguém. Não tem desculpinha, não tem lista de coisas boas para tentar compensar. É só o reconhecimento puro da sua situação e um único pedido: misericórdia. Então o cenário está montado, certo? Dois homens, duas orações. De um lado, o cara que se acha o justo. Do outro, o pecador assumido. O resultado parece óbvio, né? Pois é, mas é bem aqui que a história dá um nó na nossa cabeça e prepara uma reviravolta, um resultado que ninguém esperava. A história, então, deixa essa pergunta no ar pra gente. Depois de ouvir essas duas orações tão diferentes, qual deles voltou para casa justificado, ou seja, com a aprovação de Deus? Será que foi o homem que cumpria todas as regras, ou foi aquele que admitiu de peito aberto que era um pecador? E aí vem a resposta, e ela é chocante. Quem volta para casa justificado é o publicano. Sim, ele, o excluído, o traidor, o pecador. Não um modelo de perfeição. Imagina o impacto disso nas pessoas daquela época. Era uma virada de mesa total nas expectativas, feita para bagunçar as certezas de todo mundo sobre o que é ser justo de verdade. E a história termina com a moral, né? O princípio universal que amarra tudo. É quase como uma lei da vida. Todo aquele que se exalta, que se coloca no pedestal, uma hora vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha, que reconhece quem é de verdade, esse sim será exaltado. A mensagem é direta, impossível ser mais clara.
E tudo isso, claro, traz a gente de volta para os dias de hoje. Porque no final das contas, essa parábola não é só uma historinha antiga, é um espelho, e ela deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Onde é que a gente vê essa mesma dinâmica de orgulho e humildade no nosso mundo? Onde a gente encontra esse orgulho que se acha o máximo e essa humildade que simplesmente reconhece suas falhas? É uma pergunta que não tem data de validade, vinda de uma história que continua, nossa, mais relevante do que nunca.